Olá, boa tarde, tudo jóia? Tentar gravar um vídeo aqui. O que são as portas do inferno? Esta frase que nós encontramos em Mateus capítulo 16, nós vamos ler aqui. Mateus capítulo 16. É o versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. É muito interessante nós estudarmos a palavra de Deus, nós procurarmos entender a palavra de Deus na sua essência. E quando nós lemos aqui este versículo, nós observamos uma expressão muito forte. E naquela época, Jesus ainda não havia estabelecido a sua igreja. E na realidade, esta é a primeira instância, o primeiro momento desta palavra, igreja no Novo Testamento. A palavra igreja, como usada por Jesus, é derivada do grego eclésia, ou assembleia, Em outras palavras, Jesus está referindo-se como a sua igreja, que é uma assembleia de pessoas chamados para fora. Eu tenho até aqui um livro, deixa eu ver aqui, Dentro e Fora da Igreja, do pastor Rafael Melo, que fala justamente sobre a palavra eclésia. E muitos não compreendem até hoje o que significa na realidade igreja, porque a igreja não é a construção, não é o templo feito por mãos humanas, mas na realidade, igreja somos nós. E aqui neste livro, eu já estou lendo este livro, recebi esses dias, explica de alguma forma o que significa a palavra eclésia, a palavra igreja. Mas, resumidamente, é justamente isso, chamados para fora do mundo, está fora daquela situação. Falando que nascidos e criados na igreja, aqui o livro fala que a primeira razão é a quantidade assustadoramente alta de pessoas, de jovens e adultos, que por terem nascido em família que eram assíduas frequentadoras da igreja e são praticantes, eles acabam frequentando, estão ali congregando, cantam até no coro da igreja, participam na Santa Ceia e tudo mais, porém eles nunca tiveram uma real experiência do novo nascimento. Estar dentro de uma igreja não significa que ele tenha uma experiência com Deus. E o termo igreja origina-se do grego eclésia, que pode se pronunciar eclésia, pela transliteração. Etimologicamente, a palavra, estou lendo aqui do livro do pastor Rafael Melo, já estou aproveitando aqui. A palavra eclésia é composta de dois radicais gregos, ek, que significa para fora, e clésia, chamados. Quando chegamos à expressão chamados para fora, Portanto, sobre o aspecto etimológico, o melhor significado de igreja, em minha visão, segundo o pastor diz, é o seguinte: pessoas que foram chamadas para fora da escravidão do pecado por meio da graça de Deus e da fé em Cristo Jesus.
o unigênito Filho de Deus que morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. E são várias situações na realidade. Oi, Aguinaldo, tudo jóia? Tudo bem? Então, gente, quando a Bíblia fala sobre as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, o que é que nós vamos compreendendo? Que vamos compreendendo as situações, né? As perseguições, a maneira pela qual houve muitas perseguições para destruir a igreja e nada aconteceu. Quer dizer, nada aconteceu em um sentido de a igreja continua firme, a igreja continua forte, em meio a portas e batalhas, né? Ou seja, a dificuldades e batalhas. E aqui também está dizendo, segundo a visão dele, deixa eu ver o que ele diz. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão, Antônia Alves, tudo jóia, não poderão vencê-la. Boa tarde. Ah, tá relaxando, eu entendo, tá? Tô imaginando aqui. Porque você me fala assim, só para relaxar tem que, né? Então a conversa em torno, iniciada por Cristo, gira em torno de quem é Ele. Ele começa a perguntar, após perguntar aos discípulos, quem as pessoas estavam dizendo que Ele era. E Ele queria ouvir essa resposta de todos. E Pedro responde a verdade, que Ele era o Messias prometido, o próprio Filho de Deus. Aí vem outros versículos, né? O versículo 18, Jesus usa o nome de Pedro para simbolizar a pedra sobre a qual Ele estabeleceria a sua igreja. E lembra que o assunto da conversa era sobre a pessoa de Cristo, sobre quem Ele era, né? Pois bem, a pedra sobre a qual a igreja seria edificada é Ele, mas o próprio Cristo, o próprio Jesus. Portas do Inferno, da versão NVI, é marcial aos manuscritos originais e só é vista nessa passagem das Escrituras. E ao falar aos discípulos sobre as pessoas de Jesus e ao falar sobre a construção, deixa eu ver o que a Antônia falou aí. Olha, você é errado, não estou bebendo não. Eu não ia falar a palavra bebida, né? Eu quis omitir, mas você falou aí, porque você sempre fala, oi primo, só para relaxar, tenho que tomar umas brejas, né? Será que eu vou acreditar? Mas descansa bem aí, tá? Então, pessoal, ao falar aos discípulos da sua pessoa e ao referir-se à construção de sua igreja sobre si mesmo, Cristo coloca essas tais portas como uma oposição natural a ela, que é a igreja. E fica claro pelo uso da expressão não prevalecerão. É evidente que há uma luta, há uma batalha muito forte, mas acima de tudo, uma certeza de que a igreja ela seria vitoriosa. Ela enfrentou a perseguição. Não foi fácil, enfrentou o clero romano, enfrentou a Inquisição, enfrentou muita coisa, né? Tem um livro, As Catacumbas de Roma, que falam muito bem sobre os primeiros cristãos, como eles sofreram para permanecer servindo ao Senhor. E por falar em igreja, Jesus ainda não tinha estabelecido a sua igreja. Inclusive, essa é a primeira vez que a palavra igreja é citada no Novo Testamento. Mas nós vemos que essa ideia realmente a palavra igreja, usada por Cristo, é derivada do grego e da ideia de chamado ou assembleia.
Em outras palavras, Jesus está referindo-se a uma comunhão de pessoas que acreditam no seu nome, que aprendem a sua palavra, que mantêm uma comunhão e praticam o amor, porque a igreja, na realidade, a essência da igreja, a missão da igreja, propagar o evangelho, cuidar dos órfãos, das viúvas, exercer a prática do bem, do amor. E nós vemos aqui no Novo Testamento o termo portas do inferno. E o que é na realidade, né? O que são na realidade essas portas do inferno? Os estudiosos bíblicos, eles debatem o verdadeiro significado desta frase. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é, não prevalecerão contra a igreja. Uma das melhores interpretações é o seguinte: nos tempos antigos, as cidades eram cercadas por muros, ok? Com portões enormes, e em batalhas, os portões dessas cidades costumavam ser o primeiro lugar que os seus inimigos atacavam, que era a porta da cidade. Isso se dava porque a proteção da cidade era determinada pela força ou pelo poder dos seus portões. É claro, se eles invadissem os portões, se conseguissem abrir os portões, aí seria bem difícil, né? E como tal, as portas do inferno ou portas do Hades significam o poder do Hades. O nome Hades era originalmente o nome do Deus que presidia o reino dos mortos. E era muitas vezes referido-se como a casa de Hades, a casa desse Deus que presidenciava. Era o lugar para o qual todos os que partem desta vida desciam, independentemente do seu caráter moral. No entanto, no Novo Testamento, Hades é o reino dos mortos, e neste versículo, Hades, ou inferno, é representado como uma cidade fortificada, como uma cidade forte. Compreendam bem a explicação. E Jesus, quando refere-se à sua morte, né, ao se referir aqui sua morte iminente, embora ele seria crucificado, seria sepultado, e ele ressuscitaria ao terceiro dia dos mortos e edificaria a sua igreja. Jesus está aqui enfatizando o fato de que os poderes da morte não puderam detê-lo. As portas do Hades, as portas do inferno, não puderam deter Jesus ali, porque ele ressuscitou. Não somente a igreja seria inaugurada, não somente a igreja seria edificada, apesar dos poderes do Hades e do inferno, mas essa igreja ela iria prosperar. Essa igreja ela iria crescer. A igreja é uma nação santa, um povo adquirido, sacerdócio real. Embora geração após geração sucumba ao poder da morte física, outras gerações iriam surgir para dar continuidade à igreja. Porque um vai passando para o outro. Nós vemos a igreja inaugurada em Atos dos Apóstolos. Nós vemos ali a perseguição permitida pelo próprio Deus para que a igreja pudesse se espalhar na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí nós vemos o Senhor Jesus dando autoridade também aos discípulos. Nós vamos ler aqui, lembrei aqui, de Lucas,
Lucas capítulo 9, Novo Testamento. Vamos comprovar aqui com a palavra de Deus. Lucas capítulo 9, a missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Observe aqui a autoridade sobre os 12. O que eu acho interessante aqui é que Judas estava incluído aqui. Vocês observem que Jesus chamou a todos. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo a intenção do coração de Judas, ele não o excluiu. É necessário que nós aprendamos com Jesus. Hoje é bem diferente, né? Hoje, se alguém descobrisse um Judas, nem sequer entraria, acho que passaria na frente da igreja. Quanto mais fazer parte aí do apostolado, quanto mais fazer parte dessa missão aqui. E em Lucas capítulo 10, e depois disto designou o Senhor ainda outros 70. E vejam, havia o grupo dos 12, depois o grupo dos 70, e mandou adiante da sua face de 2 em 2, de cidade em cidades, e lugares em lugares, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. E Jesus mandou-os, enviou-os com a missão de curar os enfermos, de orar pelas pessoas, de anunciar o evangelho do reino dos céus. Aqui diz aqui, em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus. A missão deles era pregar, curar, libertar, expulsar demônios, na autoridade e no poder do nome de Jesus. E é claro que Jesus estava se declarando que a morte não tem poder para manter cativo o povo de Deus. Seus portões não são fortes o suficiente para realmente dominar a nossa vida. O Senhor venceu a morte. E porque a morte já não tem domínio sobre vós. E quando o Senhor está falando também sobre isso, essa morte espiritual, que não pode ter o domínio sobre as nossas vidas, nós temos que vencer. Eu estou fazendo uma live todos os dias pelo TikTok falando sobre a armadura de Deus. Ontem nós falamos sobre a armadura da fé. Hoje iremos falar sobre a couraça da justiça. Nós precisamos estar preparados para a batalha, para a guerra que é a nível espiritual. Satanás tem o poder da morte e sempre usará este poder para tentar destruir a igreja de Cristo. No entanto, temos esta promessa de Jesus, de que a sua igreja, os chamados para fora, prevalecerá. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e também vivereis. Só que nesse caso, Satanás tendo esse poder de morte e destruição, mas Jesus foi lá, desceu ao Hades e tomou as chaves da morte e do inferno. Então, as portas do Hades, do inferno, não poderão prevalecer, porque o Senhor Jesus, ele tem o poder para dar força e autoridade para a sua igreja. Nós precisamos entender. Aqui eu tenho uma pergunta aqui. Quais são as 7 portas do inferno? Com efeito, há tantas portas do inferno, quantas espécies de pecados mortais, mas há entre elas algumas mais largas e mais perigosas. As impurezas, a injustiça, profanação do nome do Senhor, a embriaguez,
E uma série de coisas, né? Segundo a visão católica aqui. E o que significa realmente essas 7 portas? É que Cristo venceu a porta da justiça, né? Ele é a justiça perfeita e Ele nos declarou justos, justificados. E que essa porta é aberta somente pela fé. Isso começa com a porta do céu, que é a porta da salvação, a porta da libertação. E a porta do inferno, ela não pode prevalecer contra um coração que acredita, contra uma pessoa que crê no nome de Jesus. Gente, é maravilhoso nós entendermos a palavra de Deus e nós proclamarmos o poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é poderosa, é martelo que esmiuça a penha. Vamos acreditar no que a Bíblia diz para nós, que nós somos mais do que vencedores. Vamos acreditar na realidade que as portas do inferno não prevalecerão e não podem prevalecer. O Salmo 91 fala que o Senhor está conosco, né? Fala que o Senhor nos protege. Ele é a nossa proteção e nele nós podemos confiar de uma forma suprema, de uma forma absoluta. E você, como igreja do Senhor, você tem o poder de derrubar as portas do inferno. No templo de Jesus, um templo pagão, ficava em frente a uma caverna, na cidade de Cesareia de Filipe. Dentro da caverna havia uma piscina tão profunda que ninguém conseguia medir, ou conseguiu medir, a sua total profundidade, de acordo com Flávio Joséfo. E fluía água de uma fonte poderosa no local. Essa caverna também era reconhecida como as portas do inferno, Sheol. Havia diversos santuários e templos, incluindo um templo para adoração ao imperador César. E havia também imagens aos deuses do subterrâneo, Pan, Eco e Hermes. E Jesus, chegando a Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E uns diziam João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vocês? O que é que vocês afirmam? O que é que vocês dizem? E Simão Pedro, corajoso, né? Respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse, respondendo, disse-lhes: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, muitas vezes quando nós estudamos a vida e a obra de Jesus, temos realmente a tendência de tratá-lo, de mostrar, né? Se ele tivesse vivido no século 21, o que iria acontecer? Em outras palavras, nós temos aí a influência de homens modernos. Entretanto, é preciso ter em mente que o nosso mestre era um judeu que vivia no primeiro século da era, né? Da nossa era. E quando nós começamos a estudar o contexto da história de Jesus na terra de Israel, sob o domínio romano, que na época eles eram pagãos. E dentro ali do sistema oriental, os textos do Novo Testamento adquiriam significações de acordo com aquela época. Mas na versão clássica da Bíblia em português, na tradução dos versos acima, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Jesus. As traduções bíblicas em geral traduzem como inferno algumas palavras que possuem
uma outra tradução melhor. Aí nós temos as portas do Seol, como as portas do inferno, né? Mas aí nós vemos de perto, analisando, a mensagem que Jesus queria mostrar, queria passar para as pessoas e para os seus discípulos, está carregada de aspectos culturais, né? De acordo com como a religião judaica compreendia a vida após a morte, até aquele momento, até aquela situação. Mas quando nós analisamos bem, nós vamos observar que a igreja de Cristo é a igreja que está prevalecendo. Oi, paz, Nina, tudo bem? Prepara aí, lá em Foz do Iguaçu, o quartinho do profeta Nelson, que eu vou estar chegando, ok? Estou esperando as providências, as malas já estão prontas. Passar um tempão lá. E por que a igreja iria tentar derrubar as portas do inferno? Porque a igreja tem o poder, a igreja tem a autoridade. A igreja tem a autoridade para restaurar, para ensinar, para profetizar, para ajudar as pessoas. É a autoridade dada por Jesus. Em alguns textos bíblicos, diz que a igreja deve ou não fazer algo desse tipo. Sim, a palavra inferno não cabe muito bem aqui neste verso, no caso aqui agora, mas a palavra que estaria melhor seria Seol, ou Sheol, que é lá do Antigo Testamento. E as portas do inferno, gente, é o Sheol de acordo com a tradição dos dias de Jesus. Quando eu falei no início aí da mensagem, que tinha 2 grandes portões, e aqueles portões ficavam trancados, esperando até que o dia que o Messias viria para libertar a todos, né? Então eu expliquei aí que alguém, para guerrear, para saquear a cidade, para tomar a cidade, teriam que destruir esses portões. E aqui essa teologia se reflete com veemência nas palavras do apóstolo Pedro, Paulo e João no Apocalipse. Porque também Cristo padeceu uma vez por todos, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, no qual também ele pregou aos espíritos em prisão, em 1 Pedro 3, 18 e 19. E Efésios 4, 8 e 9 diz: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu? Que não é, que também antes havia descido às partes mais baixas da terra, que é o Hades, e que no caso aqui o Sheol, né? E eis que eu fui morto, eis que vivo e fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui também seria melhor o termo Sheol, que é Apocalipse 1 e 18. As portas do Sheol não prevalecerão contra a igreja. E Jesus disse, e disse Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43, quando falava daquele lá ladrão arrependido, né? E em Cesareia de Filipe, Jesus estava dizendo que o dia da libertação do Sheol estava próximo. E no livro de Apocalipse vemos que Jesus já havia executado a tarefa. E tem as chaves da morte e do inferno, que é o Sheol no original. E as palavras de Jesus aí, em Mateus 16, tem muitas realmente camadas de significado que nós precisamos compreender, nós precisamos estudar um pouco mais. Todavia, o que eu estou dizendo aqui é que as portas do Sheol não prevalecerão contra a igreja. Jesus estava dizendo da sua vitória, da sua ação, do seu poder, tá? E realmente ele venceu a morte.
tomou a chave da morte e as portas do Seol, levou o cativo o cativeiro, ou seja, libertou os que aguardavam a salvação e levou-os ao paraíso. Não é isso importante? Não é isso lindo, maravilhoso nós compreendermos? E como igreja do Senhor, nós temos a autoridade do nome de Jesus em um significado espiritual, em destruirmos essas portas que nos envolvem, portas que nos levam ao inferno, e tomarmos com ousadia a palavra da nossa confissão e glorificarmos o nome do Senhor. Portanto, você, como igreja do Senhor, cumpra a sua missão, evangelizando, pregando, ensinando, profetizando, ajudando, exercendo o amor, que o amor é o dom supremo. E Tiago fala que a verdadeira religião está realmente na expressão do amor. Hoje, pela manhã, eu fiz uma live falando sobre a verdadeira adoração. Eu fiz no Instagram. E a verdadeira igreja, ela vai prevalecer, executando a verdadeira adoração ao Senhor. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Um grande beijo, que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus.